Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e no programa de hoje estamos recebendo o Dr. Pedro Tovo. Dr. Pedro, no primeiro bloco nós comentamos a respeito do Fevereiro Roxo e Laranja. Qual de fato a importância dessa conscientização que é tratada nesse segundo mês do ano? Olha, eu acho que o primeiro passo da conscientização é a gente saber assim, foram citadas algumas doenças, né, como lúpus, leucemia, a própria fibro. Qual que eu acho que é a grande importância assim, de tudo? É que a maioria das doenças, acho que quase todas, elas são multifatoriais. Existe componente genético? Existe. Mas fator ambiental, então estilo de vida, hábitos alimentares, se o paciente é sedentário, se fuma, se não fuma, tudo isso se manifesta em doença, tá? Pode se manifestar em doença. O paciente dorme bem, não dorme, se é estressado, não é. Quando a gente entra na medicina oriental, o negócio vai mais além ainda, que a gente relaciona determinados sintomas e patologias muito relacionado assim a síndromes que a gente chama, que é, por exemplo, o que leva a uma doença na região do pescoço, garganta, né? E se relaciona com pessoas que têm alguma, passam a vida, por exemplo, ou transmitindo carga muito pesada através da fala, da pronúncia de palavras assim pesadas, ou que seguram muitos sentimentos. Então, assim, a gente entra ainda em algo até mais profundo, mas de forma mais nossa aqui, as doenças, elas são multifatoriais, né? Tem doença que muitas vezes, por exemplo, uma leucemia quando surge na criança. É difícil você dizer que é multifatorial, porque assim, uma leucemia na criança, ela não teve assim ainda uma grande jornada de vida para ter tido grandes influências externas para desenvolver aquela doença, pelo menos no meu pensamento, né? Eu acho que nessa situação existe sim algo mais relacionado à predisposição do organismo. Mas, na grande maioria das vezes, principalmente as doenças crônicas que vão surgir lá depois dos 40, 50 anos, tem essa influência, né? E que a gente pode prevenir muitas das doenças se a gente tomar esse cuidado, né? Mesmo como sendo médico, que a gente usa no caso aqui a alopatia que a gente chama, né? Que é a prescrição tradicional de medicamentos, eu sempre reforço muito para os meus pacientes a importância da prevenção, né? Ou mesmo quando já existe uma doença instalada, que a gente pode evitar muitas vezes o medicamento através de medidas simples, né? Desde beber a quantidade certa de água, dormir bem, então tudo isso é uma grande prevenção, né? A gente escuta muito falar em prevenção em exame precoce, né? A oncologia usa muito isso, vamos detectar precoce, vamos fazer prevenção. Eu não concordo muito, porque você detectar precoce, você não está prevenindo, no meu entendimento, porque a doença já surgiu. Eu acho que a prevenção mesmo é a doença não surgir. Você fazer diagnóstico precoce, você não está prevenindo, você está iniciando o tratamento mais cedo, mas a doença já surgiu, entendeu? Então eu acho que é algo para a gente pensar e assim que eu acho que a grande importância aí da questão quando a gente pensa em prevenção. Excelente, doutor Pedro. Bom, Fevereiro Roxo, a gente tem as doenças, né, como lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer. Fevereiro Laranja, a leucemia. Infelizmente o nosso tempo aqui é limitado, né? Nós até brincamos que precisaríamos ter um primeiro bloco, um segundo bloco e ter uma prorrogação para poder tratar de todo esse assunto. Então a gente vai concentrar mais na fibromialgia, que inclusive é uma das doenças que o fisiatra acompanha e realiza um tratamento. E para o pessoal que nos assiste entender melhor, o que é a fibromialgia? Bom, a fibromialgia ela pode ser entendida como uma síndrome, né? Síndrome fibromiálgica. O sintoma mais tradicional da fibromialgia e presente em todos os pacientes é a dor crônica, uma dor generalizada, sem causa aparente, né? O paciente descreve como uma sensação assim de que foi atropelado, de que acordou de manhã com a sensação que passou um trem, um trator em cima. Essa é a característica principal da fibromialgia, mas a fibromialgia não é só dor, ela é uma síndrome e dentro dessa síndrome existe um leque grande de outros sintomas que precisam ser pensados e entendidos, né? Até para você fechar o diagnóstico da fibro. Hoje, os consensos mais atuais de fibromialgia
Além da dor, para você fechar diagnóstico, você tem que ter distúrbio do sono e fadiga, cansaço. Então o paciente tem que ter esses 3 sintomas: dor generalizada, acima e abaixo da cintura, né? Fadiga, que é um cansaço excessivo, que tem dificuldade para sair da cama, tem dificuldade para iniciar as atividades do dia a dia, e prejuízo do sono. O sono não é um sono reparador, que a gente fala. Então o paciente ou ele dorme pouco, ou ele acorda muito durante a noite, tem a sensação que não descansou. Quando o paciente tem isso daí, a fibro é a principal hipótese diagnóstica. Além disso, outras coisas importantes acompanham a fibro, tá? Em média, 40 a 50% das pacientes fibromiálgicas têm histórico de ansiedade, né? 20 a 30% histórico de depressão. Então, a parte emocional também está intimamente relacionada com a fibromialgia. E aí existem outros sintomas menos comuns. Por exemplo, manchinha roxa pelo corpo. Tem paciente que fala, mas eu não bati nada, de vez em quando aparecem umas manchinhas roxas pelo corpo. Sensação de que acorda com a mão inchada, é mais uma sensação do que um inchaço. Acorda, sente que a mão está inchada, os pés. Alteração do hábito intestinal também é comum, a maioria das pacientes tem intestino preso, dor de cabeça também é bastante comum. Então esses são os sintomas mais prevalentes da fibro. Eu falo das pacientes porque a fibro é muito mais prevalente nas mulheres, né? Acredito que talvez por uma questão hormonal, né? A fibro é rara em homem, porém, quando surge no homem, o tratamento é mais difícil de responder. Excelente, doutor, bem esclarecedor. E nesse sentido, a fibromialgia tem cura? Olha, a fibro, ela tem controle. A gente falar em cura é difícil, tá? A fibro, ela é uma doença crônica. Normalmente elas surgem aí nas mulheres na fase que a gente chama de adulto jovem, então aquela fase dos 30 a 40 anos, né? Raramente a fibro surge numa paciente, por exemplo, acima de 45 anos. O que pode acontecer é que ela já tinha fibro e depois dos 50, por exemplo, se tornou mais evidente, né? Mas na verdade já vem lá de trás. Ela não surge depois, assim, numa idade um pouco mais avançada, tá? Certo. E aí tem controle. E esse controle tem muitas coisas assim para serem feitas. Ótimo. Tá. E aí entra então o trabalho também do fisiatra, que é um dos profissionais da área de saúde que pode acompanhar e tratar essa pessoa, né, com essa doença que é a fibromialgia. Exatamente. Aí, como é que é a abordagem do tratamento da fibromialgia? Por ser uma síndrome e ter sintomas vastos, você não pode ficar num sintoma só. Por exemplo, eu não posso tratar só a dor, tratar só o sono, tratar só o sobrepeso ou a obesidade, né, com alimentação ou com alguma outra técnica. O tratamento fica pela metade, então você tem que abordar tudo isso, tá? Então é preciso sim um tratamento mais alopático, convencional, né? Existem classes, os principais são os antidepressivos, tá? É a principal linha, relaxantes musculares, e a gente pode usar também medicamentos que a gente chama de neurolépticos, tá? Essas são a primeira linha de tratamento. Mas, junto com isso, você tem que melhorar o sono, tem que fazer atividade física, controle de peso. Sem esses pilares aí, o tratamento ele fica pela metade, tá? Então o paciente precisa ter essa consciência que só o medicamento não vai controlar a fibromialgia dele, né? Ele precisa fazer essa abordagem multidisciplinar aí, de uma forma mais ampla, tá? Aí, dentro, por exemplo, do que eu faço hoje, eu tenho uma formação também, uma pós-graduação na área de envelhecimento saudável, que a gente fala. O pessoal conhece muitas vezes eu falo como ortomolecular. Ortomolecular é uma linha dentro do envelhecimento saudável, né? Mas quando eu falo envelhecimento saudável, o negócio fica muito amplo, então eu falo que é ortomolecular. Que é o quê? Você pode usar medicamentos assim mais naturais, então, por exemplo, fitoterápicos, aminoácidos, então algumas substâncias que melhoram, sim, por exemplo, magnésio. Então, assim, tem algumas substâncias que ajudam, otimizam muito o tratamento da fibro, tá? E é uma prática que eu tenho já há um tempo feito na minha rotina e ajuda bastante, que é assim, agrega, né, otimiza o medicamento mais convencional. Excelente, doutor Pinto. Então, como o senhor bem ressaltou,
não tem cura para fibromialgia, mas há a possibilidade de ter um tratamento para melhorar significativamente a qualidade de vida da pessoa. Sim, significativamente. Muito exatamente. Bom. E eu percebo que existe muitas vezes um receio. Quando a gente fala em medicamento, assim, que nem classe de antidepressivos e tal, muitas vezes o paciente lê a bula e fala, fiquei com receio de tomar, eu vi que é um antidepressivo e tal. Eu, sempre que possível, eu tento evitar os medicamentos, mas muitas vezes eles são precisos, né? Na maioria das vezes eles são precisos e eles estão aí para nos ajudar e a gente tem que usar de forma consciente, de forma responsável. E eu tento desmistificar um pouco essa questão de, estou usando um antidepressivo, mas eu não tenho depressão. A gente tem que entender, não nesse aspecto, porque o funcionamento do medicamento é mais complexo do que isso. Então ele age em neurotransmissores que vão modular essa sensação de dor. Porque a dor da fibromialgia, ela tem uma classificação nova que a gente chama de dor, é uma dor assim... como é que eu vou explicar? Uma dor neurofuncional, tá? Não é uma dor palpável, orgânica. Na prática do consultório a gente tem basicamente duas dores, que é a dor nociceptiva, músculo-esquelética, que é aquela dor, por exemplo, um entorse, uma batida, e a gente tem a dor neuropática, por exemplo, a neuropatia diabética, uma hérnia de disco, é dor que acomete o sistema nervoso. Porém, na fibro, essas lesões não existem, mas a dor existe. Então é uma dor que ela vem do sistema nervoso central, é uma disfunção do sistema nervoso central. Então o paciente percebe a dor além do normal. Então o paciente com fibro tem uma percepção errônea da dor. Então o que não era para doer, dói. Entendeu? Mais ou menos assim seria isso. Entendi. Tá? Então por isso que entra essa medicação. Exatamente. E por isso que não deve haver esse preconceito em relação a essas medicações, porque elas são, assim, base para o tratamento. Excelente, esclarecedor, doutor. Muito bom. Bom, acredito que ficou muito claro para todos nós aqui, tanto para mim quanto para quem assiste, né, como que pode ser realizado esse tratamento, esse acompanhamento da fibromialgia por um profissional da fisiatria. E algo importante só, Paulo, que eu queria comentar, que assim, a fibromialgia não tem exame específico, tá? O diagnóstico é clínico. Então eu recebo pacientes que às vezes falam assim, eu fiz um raio-x, me falaram que eu tenho fibro. Eu fiz determinado exame de sangue, me falaram que eu tenho fibro. Não existe exame específico para fibromialgia, tá? Excelente, é toda uma contextualização. Exatamente. A fibra é quase... A gente que acaba atendendo bastante paciente, é automático, muitas vezes o perfil tradicional da fibra, quando o paciente chega, você já sabe que é fibro. Mas alguns pacientes dão dúvida, porque outras situações pode dar dor generalizada, pode dar alteração do sono, alteração do humor. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando passa esse diagnóstico para o paciente. Muitas vezes a fibro acaba sendo um diagnóstico até de exclusão. Você exclui outras coisas e aí fica a fibro. Porque a fibro, então... Para o pessoal aí, não tem exame específico, tá? O diagnóstico é clínico. A história clínica do paciente e mais o exame físico. Uma coisa importante, a fibro, até 2010, o consenso internacional incluía esses pontos para diagnóstico. Hoje não mais, tá? Mudou. Mas é muito comum o paciente da fibro tem alguns pontos específicos de dor no corpo, que chama tender points, né? Que são áreas musculares de dor, que são áreas específicas da fibromialgia. Então isso aí nos ajuda bastante no exame clínico. A gente palpa essas áreas e o paciente quase sempre vai referir dor ali nesses pontos, tá? Antes existia um critério, que são 18 pontos. Dos 18 o paciente tinha que ter 11. Hoje não mais, tá? Mas assim, é um dado clínico complementar, né? Praticamente sempre presente, mas não tem mais essa quantidade assim de 11, 10 pontos, 12. O paciente tem 3, 4 e tem esse contexto, é fibro. Excelente, como a gente falou, é uma conscientização esse mês de fevereiro, até para que as pessoas possam entender melhor, né, como que essas doenças, no caso da fibromialgia, ela comete, né? Excelente, doutor Pedro. Bom, eu agradeço, né, por essa nossa conversa, agradeço por ter cedido o seu tempo para essa nossa entrevista, né? Foi excelente para todos nós entender um pouco mais sobre a área de fisiatria, né, uma área muito importante também da medicina, assim como também entender a importância da conscientização dessas doenças, e em específico aqui a fibromialgia. Muito obrigado pela participação no programa Mão na Roda. Obrigado, eu que agradeço. Queria deixar um abraço aí para todos os tupaenses, os telespectadores aí que estarão acompanhando.
Fazer um agradecimento especial aqui aos meus pais, que se não fossem eles, me apoiaram muito para embarcar na jornada da medicina. Sou grato, é algo que mudou a minha vida e ficará para sempre comigo. Agradecer a Maria também, minha esposa, pela força de sempre, as minhas meninas. Quais os nomes das princesas? Maria Flor e Maria Clara. Excelente. Obrigado. Muito bom, Dr. Pedro. Bom, e você que nos assiste, sempre gosto de finalizar aqui o nosso programa com o versículo da Bíblia, e hoje eu trago para você Provérbios 9, capítulo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, agradeço pela sua audiência, pela sua paciência também. A gente se encontra no nosso próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.